Grande Debate está de volta. O governo federal anunciou um subsídio de até 89 centavos por litro da gasolina. A medida é provisória e deve valer inicialmente por 2 meses. O objetivo dela é reduzir o impacto da alta internacional do petróleo no bolso do consumidor. O custo para a União será de até 1 bilhão e 200 milhões de reais por mês. Além da gasolina, o governo também decidiu prorrogar por mais 2 meses a subvenção ao diesel, no valor de 35 centavos por litro, a partir do 1º de junho. De acordo com a equipe econômica, o custo mensal total das medidas deve chegar a cerca de 3 bilhões de reais. E agora vamos ao debate, começando contigo, José Eduardo Cardoso. Lula erra ou acerta ao subsidiar o preço da gasolina? Eu acho que acerta. E é claro que haverá sempre um viés de dizer, não, é eleição, ele está fazendo isso por causa da eleição. Sinceramente, ele tem que fazer em qualquer condição. Ele tem que fazer isso. Porque o preço do combustível, ele atinge duramente a inflação, ele atinge duramente a economia. Então eu tenho que me equilibrar dentro daquilo que é possível. Ah, mas vai gastar muito com isso? Vai gastar muito, mas tem horas que você precisa fazer por conta da estabilidade econômica. Se ele não segurar este rojão agora, a economia desaba. E não é um problema eleitoral, é um problema para o país. Então ele precisa fazer isso. Acho muito difícil se discordar desta alternativa. Embora não tenho dúvida que haverá quem discorde, deixa estourar, deixa. É meio paradoxal, né? Muitas vezes o pensamento neoliberal, porque ele vai dizer, não, não deixa estourar, mas deixa, não põe dinheiro. Mas, então faz o quê? Qual é a alternativa que você tem, um governante, para evitar o desastre que é a inflação? Ele tem que fazer isso mesmo. O governo existe para isto. Para isto existe a possibilidade de intervenção na economia. A tal da mão invisível do mercado, desde o século XIX, não resolve os problemas das contradições da sociedade capitalista. Então, diante deste quadro, a ideia de intervir, sim, através de subsídios, é a única situação que resta. É o melhor dos mundos? Claro que não é. Era melhor não ter de fazer isso, mas eu tenho que fazer. É um remédio amargo que tem que ser tomado. Então, diante deste quadro, eu acredito que, independente de qualquer cogitação eleitoral, se o preço da gasolina não for subsidiado, nós teremos um problema grave na economia brasileira, inclusive atingindo a classe trabalhadora por força da situação da inflação. Então, é de responsabilidade do governo evitar esse tipo de desequilíbrio. Felizmente, o governo percebe isso, tem o instrumental necessário e age. Portanto, a meu ver, acerto. Indiscutivelmente, ele não tem outra alternativa a seguir. Muito bem, agora a mesma pergunta para Ana Amélia Lemos. Lula erra ou acerta ao subsidiar preço da gasolina? Bom, a Débora está na cara que essa decisão ela não rege pela questão fiscal do país, que está extremamente desequilibrada. Então, do ponto de vista fiscal, é um risco a tomada de decisão. Há um interesse nisso, um interesse, claro, da questão eleitoral. É um ano de eleições e, evidentemente, há o argumento econômico, porque o preço da gasolina, como insumo, ele afeta e vai resultar no repasse aos preços do mercado, do supermercado, como disse o Zé Eduardo. Agora, hoje é um dia que os assuntos estão convergindo mais do que divergindo. Aí não é ideologia, aí é matemática, é economia. Estúpido, como dizia o grande escritor economista. Então, nessa questão, a lógica prevalece. Eu, como consumidora, acho ótimo que tenha um subsídio para a gasolina. Agora, como analista, eu olhando o mercado, vendo o Brasil numa situação muito complexa, com juros 15% na taxa básica Selic, está criando problemas graves para a economia brasileira. Empresas, toda semana você vê grandes empresas entrando em recuperação judicial exatamente pelo sufoco que é a taxa de juros no Brasil hoje, uma das mais altas do mundo. E isso se dá decorrente de um desequilíbrio fiscal gigantesco que o governo gasta demais
e gasta mal. E essa é a questão. É claro que agora, daqui até a eleição, as medidas serão tomadas sempre com viés eleitoral. E aí, claro, quem está no poder tem essa condição. Agora, Lula está tendo tanta sorte, está tendo tanta sorte, que esse episódio relacionado ao Flávio Bolsonaro é para ele uma, digamos, uma benécia, uma campanha eleitoral gratuita feita para ele. Então, na verdade, ele está sendo beneficiado aí pelas medidas populistas que vem tomando, o 6 por 1, a medida do imposto de renda, 5 mil, quem ganha 5 mil, desonerar do pagamento do imposto de renda, agora com essa desoneração do combustível, esse subsídio para a gasolina, que não interessa apenas a quem abastece o seu carro particular, mas, sobretudo, ao transporte. E aí é que pesa o impacto e o peso de um combustível mais caro, que vai ser repassado aos preços. A inflação aumenta, que é um inimigo de quem é um candidato que quer a reeleição agora em 2026. Então, é realmente uma questão importante essa que ele toma, mas evidentemente que o peso maior nisso não é a visão nem a preocupação do ponto de vista fiscal, mas é do ponto de vista eleitoral. E é assim que vai caminhar o barco até as eleições, minha cara Débora.